Duas meninas de 7 anos se jogaram na frente da própria mãe, enquanto pedras voavam em sua direção. Os gritos desesperados ecoavam pela estrada de terra batida. Não machuque nossa mãe, ela está muito fraca. O que aconteceu naquele dia mudaria suas vidas para sempre, de uma forma que ninguém jamais imaginaria. Rosa Silva mal conseguia se manter de pé. Seus joelhos tremiam, não apenas pelo medo, mas pela fraqueza que tomava conta de seu corpo há meses. A doença que a consumia dia após dia havia roubado suas forças, mas nunca sua dignidade. Mesmo ali, cercada por um grupo de mulheres furiosas que gritavam insultos e atiravam pedras, ela tentava proteger as filhas com os braços magros. Laura e Júlia, suas gêmeas de apenas 7 anos, não entendiam completamente por que aquelas pessoas odiavam tanto sua mãe. Só sabiam que precisavam defendê-la. Com seus corpos pequenos e frágeis, as meninas abraçaram Rosa, formando um escudo humano contra a violência que vinha de todos os lados. "Saia da nossa vila, mulher de má reputação!" Uma das mulheres gritava, segurando uma pedra do tamanho de um punho fechado. "Você não tem vergonha de criar essas crianças dessa forma, morando naquele barraco imundo, vivendo de esmolas?" Rosa fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem sua face. Não eram as pedras que mais doíam. Era a injustiça. Era a crueldade. Era saber que tudo aquilo se baseava em mentiras que ela não tinha forças para desmentir. Havia chegado àquela pequena comunidade rural há 8 meses, depois que seu marido a abandonou. Ele fugiu com outra mulher, levando todas as economias que o casal tinha guardado durante anos. Rosa ficou sem nada, sem casa, sem dinheiro, sem família, apenas ela e as 2 filhas, tentando sobreviver num mundo que parecia ter virado as costas para elas. A doença apareceu pouco depois. Começou com cansaço extremo. Depois vieram as tonturas, a falta de apetite, a fraqueza que a impedia de trabalhar direito. Rosa tentava fazer bicos, lavar roupas, fazer faxinas, mas seu corpo não aguentava mais. As gêmeas, mesmo tão pequenas, ajudavam como podiam, mas eram apenas crianças. O barraco abandonado na beira da estrada se tornou o único abrigo que conseguiram. 4 paredes de madeira podre, um teto que deixava a chuva entrar, chão de terra batida. Ali, as 3 se amontoavam todas as noites, dividindo os poucos trapos que serviam como cobertores. Mas o pior não era a pobreza. O pior eram as línguas maliciosas da vila. Alguém começou a espalhar que Rosa não era quem dizia ser, que ela havia sido expulsa de outra cidade por roubo, que era uma mulher de má reputação, que as meninas não tinham futuro ao lado de uma mãe assim. As mentiras se espalharam como fogo em palha seca e logo toda a comunidade a tratava como uma praga. Ninguém queria dar trabalho para ela. Ninguém queria que suas filhas brincassem com as outras crianças da vila. Ninguém tinha um pingo de compaixão. "Por favor", Rosa sussurrou, sua voz fraca mal saindo da garganta. "Minhas filhas não fizeram nada. Deixem a gente em paz." "Em paz?" A mulher que liderava o grupo deu uma risada cruel. "Você é uma vergonha. Uma mulher sozinha, sem marido, vivendo dessa forma. Que exemplo você dá para essas crianças?" Laura apertou mais forte a mãe, sentindo o corpo dela tremer. Júlia chorava baixinho, mas não saía da frente de Rosa. As 2 aprenderam desde cedo que só tinham uma a outra neste mundo hostil. Foi então que o barulho de um motor cortou o ar. Uma caminhonete velha, mas bem cuidada, parou alguns metros adiante. O motorista observou a cena por alguns segundos antes de desligar o motor e descer do veículo. Antônio Ferreira tinha 52 anos e conhecia bem aquela estrada. Voltava da feira da cidade vizinha com alguns suprimentos para sua fazenda quando avistou o grupo de mulheres cercando alguém. A princípio, pensou em seguir seu caminho. Afinal,
Não era homem de se meter em confusão alheia. Mas então, viu as duas meninas. Viu os bracinhos magros protegendo uma mulher que mal conseguia ficar de pé. Viu o desespero, o medo, a injustiça, e algo dentro dele se quebrou. Se você chegou por aqui agora e está curtindo essa história, considere se inscrever no canal. É gratuito e você ajuda a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem pensar sobre a vida. Escreve também nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Antônio caminhou com passos firmes em direção ao grupo. Sua presença imponente, mesmo sem dizer uma palavra, fez algumas mulheres recuarem instintivamente. Ele era conhecido na região como um homem de poucas palavras, mas de muito respeito. Viúvo há 8 anos, vivia sozinho em sua fazenda nas montanhas, descendo a vila apenas quando necessário. O que está acontecendo aqui? Sua voz era grave, controlada, mas carregava uma autoridade natural que fez o grupo inteiro silenciar por um momento. A líder das mulheres rapidamente recuperou a compostura. Senhor Antônio, isso não é da sua conta. Estamos apenas deixando claro para essa mulher que ela não é bem-vinda aqui. Antônio olhou para Rosa e as gêmeas. Viu o medo nos olhos das crianças. Viu a fraqueza no corpo da mãe. Viu as marcas de pedradas nas roupas rasgadas. Vocês estão atacando uma mulher doente e 2 crianças, ele disse. E não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de desaprovação. Ela é uma... Não me interessa o que vocês acham que ela é. Antônio interrompeu, sua voz ainda calma, mas agora com um tom de aço. O que vejo aqui é covardia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém ousava contradizer Antônio Ferreira. Ele tinha uma reputação de homem justo, trabalhador, respeitado, e estava claramente do lado da mulher rejeitada. Sem dizer mais nada, Antônio caminhou até Rosa. Ela olhou para ele com uma mistura de medo e confusão. Será que ele também vinha humilhá-la? Mas o que aconteceu em seguida deixou todos boquiabertos. Antônio se abaixou lentamente na frente de Rosa. Sem pedir permissão, sem hesitar, ele simplesmente a ergueu nos braços como se ela não pesasse nada. Rosa estava tão fraca e magra que parecia uma boneca de pano. O que você pensa que está fazendo? A líder do grupo gritou indignada. Antônio nem olhou para ela. Seus olhos estavam fixos nas 2 meninas que observavam tudo com expressões de puro terror misturado com esperança. Vocês 2, vem comigo. Agora, Laura e Júlia não precisaram ouvir 2 vezes. Agarraram-se às pernas do fazendeiro como se ele fosse a única tábua de salvação em meio a um oceano revolto. Senhor Antônio, o senhor não sabe o que está fazendo. Outra mulher do grupo gritou. Essa mulher é... Não me importa o que vocês acham que sabem sobre ela. Antônio interrompeu, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. O que vejo aqui é um grupo de adultos atacando uma mãe doente e 2 crianças indefesas. Se alguém aqui deveria ter vergonha, certamente não são elas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas mulheres baixaram os olhos, envergonhadas. Outras mantiveram suas expressões de raiva, mas ninguém ousou dizer mais nada. Antônio carregou Rosa até a caminhonete. As gêmeas correram atrás dele, subindo rapidamente no banco traseiro. Ele acomodou Rosa no banco do passageiro com cuidado, como se estivesse segurando algo extremamente frágil e precioso. Antes de entrar no veículo, Antônio se virou uma última vez para o grupo de mulheres que ainda estava na estrada, observando tudo boquiabertas. Se alguém, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de autoridade, ousar seguir a gente ou causar qualquer problema para essa família, vai ter que responder para mim pessoalmente. Está claro? Ninguém respondeu. Ninguém precisava. A mensagem havia sido recebida com cristalina clareza. Antônio entrou na caminhonete, ligou o motor e partiu.
deixando um rastro de poeira na estrada e um grupo de mulheres atônitas para trás. Dentro do veículo, Rosa tentava processar o que estava acontecendo. Sua cabeça girava não apenas pela fraqueza, mas pela confusão. Quem era aquele homem? Por que ele as ajudou? O que ele queria em troca? Senhor, ela conseguiu sussurrar, sua voz fraca saindo com dificuldade. O Senhor não precisava. Nós vamos ficar bem. Vocês não vão ficar bem. Antônio respondeu, mantendo os olhos na estrada. Vocês estão doentes, com fome e sendo perseguidas. Isso não é ficar bem. No banco de trás, Laura e Júlia se agarravam uma na outra, ainda tremendo pelo susto. Júlia chorava baixinho, enquanto Laura tentava ser forte, mas suas mãos pequenas tremiam visivelmente. Para onde o senhor está nos levando? Rosa perguntou, e pela primeira vez em meses, não era medo que sentia. Era algo diferente, algo que ela havia esquecido que existia. Era esperança. Para minha fazenda, Antônio respondeu simplesmente. Vocês precisam de um lugar seguro para ficar, comida de verdade, e você precisa ver um médico urgentemente. Não temos como pagar. Não pedi dinheiro, ele interrompeu suavemente. Às vezes fazer o certo não tem preço. Às vezes é simplesmente o que precisa ser feito. A fazenda de Antônio ficava a 15 quilômetros daquela estrada, subindo uma trilha de terra que levava até as montanhas. A propriedade era modesta, mas bem cuidada. Uma casa de madeira sólida, um celeiro grande, cercados para os animais e uma horta que ainda mostrava sinais de cultivo recente. Quando a caminhonete parou em frente à casa, Laura e Júlia desceram rapidamente, ajudando uma a outra. Antônio foi até o lado do passageiro e, mais uma vez, ergueu Rosa nos braços. Eu consigo andar, ela protestou fracamente. Não precisa, ele respondeu, carregando-a para dentro da casa. O interior era simples, mas limpo e organizado. Móveis de madeira maciça, uma lareira grande na sala, cortinas que deixavam a luz do sol entrar pelas janelas. Havia algo sobre aquele lugar que transmitia paz, segurança. Antônio levou Rosa até um quarto nos fundos da casa. A cama tinha um colchão de verdade, lençóis limpos, travesseiros macios. Rosa não dormia em uma cama de verdade há tanto tempo que seus olhos se encheram de lágrimas ao ver aquilo. Descanse aqui, Antônio disse, deitando-a cuidadosamente sobre a cama. Vou buscar água e comida. Depois, vou chamar o médico da cidade vizinha. Senhor Antônio. Rosa segurou o pulso dele com a pouca força que tinha. Por quê? Por que está fazendo isso por nós? Antônio olhou para ela por um longo momento. Havia algo em seus olhos, uma tristeza antiga, uma dor que ele carregava há muito tempo. Porque há 8 anos, ele disse suavemente, eu não consegui salvar as pessoas que mais amava. E desde então, aprendi que quando você tem a chance de fazer diferença na vida de alguém, você não desperdiça essa chance. Você simplesmente age. Antes que Rosa pudesse responder, ele já havia saído do quarto. Na cozinha, Laura e Júlia estavam paradas perto da porta, ainda assustadas, ainda inseguras sobre o que estava acontecendo. Vocês devem estar com fome, Antônio disse, abrindo a despensa. Que tal um pouco de pão com manteiga e leite? As duas meninas se entreolharam. Júlia assentiu timidamente. Enquanto Antônio preparava a comida, observava as gêmeas do canto do olho. Elas eram tão pequenas, tão frágeis. Haviam passado por tanto em tão pouca idade, mas havia algo nelas que o impressionava profundamente. Coragem. Aquelas duas crianças se jogaram na frente da própria mãe para protegê-la, sem pensar no próprio perigo, sem hesitar. Apenas amor puro e instinto de proteção. E isso tocou algo profundo dentro dele. Mas o que Antônio ainda não sabia era que aquela decisão de parar na estrada, aquela escolha de ajudar 3 estranhas, estava prestes a mudar não apenas a vida delas,
mas a sua própria vida de formas que ele jamais poderia imaginar. O médico chegou 2 horas depois. Dr. Henrique era um homem de meia idade que atendia várias comunidades rurais da região. Conhecia Antônio há anos e sabia que se ele estava pedindo ajuda, era sério. Depois de examinar Rosa cuidadosamente, o médico saiu do quarto com uma expressão grave. Antônio o esperava na sala, enquanto as gêmeas cochilavam no sofá, exaustas de tanto medo e tensão. Ela está muito debilitada, Dr. Henrique disse em voz baixa. Desnutrição severa, anemia profunda e suspeito de uma infecção que não foi tratada. Se você não tivesse trazido ela hoje, Antônio, talvez em mais uma semana... Ele não precisou completar a frase. Antônio entendeu perfeitamente. O que ela precisa? Repouso absoluto, alimentação adequada e esses remédios. O médico entregou uma receita. Vou voltar na semana que vem para ver como ela está. E Antônio... Ele colocou a mão no ombro do fazendeiro. Você fez a coisa certa. Essas 3 mulheres têm sorte de ter cruzado seu caminho. Depois que o médico partiu, Antônio preparou uma sopa leve e levou para Rosa. Ela estava acordada, olhando para o teto com expressão distante. Trouxe comida, ele disse suavemente. Rosa se virou para ele e, mais uma vez, lágrimas escorreram por seu rosto. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Apenas coma e descanse. Ele ajudou ela a se sentar e segurou a tigela enquanto Rosa tomava pequenos goles da sopa. Estava quente, saborosa, reconfortante. A cada colherada, ela sentia um pouco mais de vida voltando para seu corpo cansado. Minhas filhas, ela sussurrou, estão dormindo na sala, alimentadas e seguras. O senhor tem família? A pergunta fez Antônio pausar. Por um momento, ele considerou não responder. Mas havia algo na vulnerabilidade de Rosa, na sinceridade de seus olhos, que o fez querer compartilhar. Tive, ele disse simplesmente. Minha esposa, Helena, morreu há 8 anos. Parto complicado. O bebê também não sobreviveu. Rosa fechou os olhos, sentindo a dor daquelas palavras. Sinto muito. Depois disso, me fechei para o mundo. Vivi sozinho aqui, cuidando da fazenda, evitando pessoas. Até hoje. Por que hoje foi diferente? Antônio olhou pela janela para as montanhas ao longe. Porque quando vi aquelas 2 meninas protegendo você, vi algo que pensei que tinha perdido. Vi amor, vi coragem, vi família e percebi que ainda importa, que ainda posso fazer diferença. Nos dias que se seguiram, uma rotina começou a se formar. Antônio acordava ao amanhecer para cuidar dos animais e da propriedade. Rosa, ainda muito fraca, descansava a maior parte do dia, mas aos poucos conseguia ficar acordada por períodos mais longos. As gêmeas exploravam a fazenda com a curiosidade natural de crianças que finalmente se sentiam seguras. Laura se interessava pelos animais. Passava horas observando as galinhas, conversando com os cavalos, ajudando Antônio a alimentar os porcos. Julián, mais reservada, preferia ficar perto da mãe, mas seus olhos brilhavam sempre que Antônio contava histórias sobre a fazenda durante o jantar. 2 semanas depois, Rosa conseguiu se levantar da cama sozinha pela primeira vez. Seus passos eram vacilantes, mas estava ficando mais forte a cada dia. Os remédios, a comida nutritiva e principalmente a paz de espírito estavam fazendo milagres. Preciso começar a ajudar, ela disse para Antônio numa manhã. Não posso ficar aqui sem fazer nada. Você ainda está se recuperando, mas estou muito melhor e quero contribuir, por favor. Antônio viu a determinação em seus olhos e concordou. Sem exageros. Se sentir cansada, descansa. Rosa começou assumindo tarefas leves. Preparava as refeições, algo que descobriu ter talento natural. Seus temperos eram diferentes dos de Antônio, mais elaborados, mais saborosos. Ela também começou a arrumar a casa,
trazendo pequenos toques que faziam toda a diferença. Flores silvestres em um jarro, cortinas organizadas de forma diferente, uma toalha bordada na mesa. Antônio notava as mudanças. A casa, que por anos foi apenas um lugar funcional, onde ele dormia e comia, estava se transformando em um lar novamente. Uma tarde, enquanto Antônio consertava uma cerca, Laura se aproximou dele. "Senhor Antônio?" "Pode me chamar só de Antônio, pequena." "Antônio, a gente vai ter que ir embora logo?" A pergunta atingiu o fazendeiro como um soco no estômago. Ele parou o que estava fazendo e se ajoelhou para ficar na altura da menina. "Por que está perguntando isso?" "Porque sempre temos que ir embora", Laura disse. E havia uma tristeza em sua voz que nenhuma criança de 7 anos deveria carregar. Sempre que alguém ajuda a gente, logo eles mandam a gente embora. Dizem que somos problema demais. Antônio colocou a mão grande e calejada sobre a cabeça pequena da menina. "Vocês não são problema. Vocês são bênção. E não vão ter que ir embora. Podem ficar aqui o tempo que precisarem." "De verdade?" "De verdade." Laura o abraçou com tanta força que Antônio sentiu algo quebrar dentro dele. Era a parede que ele havia construído ao redor do coração nos últimos 8 anos. E percebeu que não queria mais aquela parede ali. Mas enquanto a vida na fazenda se tornava cada vez mais harmoniosa, na vila outras conversas estavam acontecendo. Conversas que logo trariam complicações que ninguém esperava. Na vila, a notícia do que Antônio Ferreira havia feito se espalhou como rastilho de pólvora. As mulheres que atacaram Rosa contaram sua versão da história, claro, omitindo a parte em que atiravam pedras em uma mãe doente e 2 crianças. Na pequena mercearia, no salão de beleza improvisado, na praça da igreja, as línguas não paravam. Algumas pessoas achavam corajoso o que Antônio fez. Outras consideravam escandaloso. Um homem solteiro morando com uma mulher solteira e 2 crianças? "Isso não está certo", dizia Dona Mercedes, uma das fofoqueiras mais ativas da comunidade. "Mas ele está ajudando uma família necessitada", argumentava seu Joaquim, o dono da mercearia. "Ajudando ou se aproveitando?" Dona Mercedes retrucava com um olhar malicioso. As fofocas chegaram até os ouvidos do pastor da igreja local, um homem chamado Severino, que se considerava guardião moral da comunidade. Ele decidiu que precisava intervir. Numa manhã de sábado, o pastor Severino subiu a trilha até a fazenda de Antônio. Encontrou o fazendeiro trabalhando no celeiro, enquanto Rosa estendia roupas no varal e as gêmeas brincavam perto da horta. "Antônio!" O pastor cumprimentou com um aceno de cabeça. "Pastor Severino." Antônio respondeu, mas não parou o que estava fazendo. Conhecia aquele homem há anos e sabia exatamente por que ele estava ali. "Preciso conversar com você sobre a situação aqui na sua propriedade." "Que situação?" "Você sabe muito bem, uma mulher morando aqui, sem casamento, sem propriedade. As pessoas estão falando, Antônio." O fazendeiro finalmente parou de trabalhar e olhou diretamente para o pastor. "E o que exatamente estão falando?" "Que não é apropriado, que você está manchando sua reputação e a dela também." "Minha reputação", Antônio disse calmamente, "se baseia em 30 anos de trabalho honesto, de ajudar vizinhos quando necessário, de viver com integridade. Se essa reputação pode ser manchada por eu oferecer abrigo a uma família que estava sendo atacada nas ruas, então talvez não valesse muito desde o início." "Mas Antônio..." "Pastor", ele interrompeu, sua voz ganhando um tom mais firme. "Quando Helena morreu, sabe quantas pessoas da vila vieram me consolar? Sabe quantos ofereceram ajuda real, não apenas palavras vazias? 3 pessoas. 3 em uma comunidade de centenas. Onde estava toda essa preocupação moral quando eu estava sozinho, destruído pela dor?" O pastor abriu a boca, mas não conseguiu responder. "Essa mulher e suas filhas estavam sendo apedrejadas na rua.
apedrejadas. E onde estava a igreja? Onde estava a compaixão cristã que vocês tanto pregam? Eu não sabia porque não quis saber. Porque é mais fácil julgar do que ajudar. Mais fácil fofocas do que compaixão. Rosa, que havia parado de estender as roupas ao ver o pastor chegar, aproximou-se lentamente. As gêmeas se esconderam atrás dela, ainda com medo de estranhos. Senhor pastor, Rosa disse, sua voz ainda fraca, mas firme. Se minha presença aqui está causando problemas para o Antônio, eu e minhas filhas partiremos. Não, Antônio disse imediatamente, surpreendendo a todos, incluindo a si mesmo pela veemência da resposta. Vocês não vão a lugar nenhum. O pastor Severino olhou de Antônio para Rosa e, de repente, entendeu algo que nem os próprios envolvidos haviam percebido ainda. Havia mais ali do que apenas um homem ajudando estranhos. Havia conexão, havia respeito mútuo, havia o início de algo mais profundo. Se você está gostando dessa história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto ajuda a gente a continuar trazendo histórias que emocionam e tocam o coração de quem ouve. Antônio, o pastor disse, sua voz mais suave agora. Se vocês dois realmente querem acabar com as fofocas de uma vez por todas, existe uma solução. Uma solução que tornaria tudo apropriado aos olhos da comunidade. Antônio olhou para o pastor, depois para Rosa. Do que está falando? Casamento? O pastor disse simplesmente. Se vocês se casarem, toda essa conversa morre imediatamente. Ninguém poderá questionar nada. O silêncio que se seguiu foi profundo. Rosa ficou vermelha, suas mãos tremendo levemente. Antônio não sabia onde olhar. Eu não... Rosa começou. Não estou sugerindo por pressão social, o pastor continuou. E pela primeira vez desde que chegou, parecia sincero. Estou sugerindo porque vejo algo aqui. Vejo uma família se formando. Vejo cuidado mútuo. Vejo respeito. Às vezes, Deus coloca pessoas em nossas vidas de formas inesperadas. Antônio olhou para Rosa, realmente olhou. Viu a mulher forte que ela era sob a fraqueza física. Viu a mãe dedicada, a pessoa gentil que trouxe luz de volta à sua casa escura. Viu alguém que, assim como ele, havia sofrido e continuava lutando. E percebeu que o pastor tinha razão. Mas não era hora de falar sobre isso agora. Não assim. Não pressionado por fofocas e julgamento alheio. Obrigado pela visita, pastor. Antônio disse diplomaticamente. Vou pensar no que disse. Depois que o pastor partiu, Rosa e Antônio ficaram em silêncio por longos minutos. As gêmeas, sentindo a tensão no ar, brincavam quietas perto da horta. Antônio, Rosa finalmente disse, eu nunca quis trazer problemas para você. Se é melhor a gente partir... Já disse que não, ele interrompeu. Mas ele tem razão sobre uma coisa, sobre as fofocas não pararem enquanto a situação for essa. Então o que fazemos? Antônio não respondeu imediatamente, porque a verdade era que nas últimas semanas algo havia mudado dentro dele. A casa não se sentia mais vazia. As manhãs tinham propósito além do trabalho. As noites tinham conversas, risos, vida. E Rosa era uma grande parte disso. Mas seria justo propor casamento por pressão social? Seria justo para ela, que ainda se recuperava de um abandono cruel? Seria justo para ele, que ainda carregava cicatrizes do passado? A resposta para essas perguntas viria mais cedo do que ele imaginava. 3 dias depois da visita do pastor, aconteceu algo que forçou Antônio a tomar uma decisão. Ele havia descido até a vila para comprar alguns suprimentos. Deixou Rosa e as gêmeas em casa, algo que vinha fazendo com mais frequência, conforme elas se sentiam mais seguras na fazenda. Na mercearia de seu Joaquim, Antônio notou imediatamente o clima estranho. As poucas pessoas que estavam lá pararam de conversar quando ele entrou.
olhares de lado, sussurros mal disfarçados. Antônio, seu Joaquim o cumprimentou, mas havia desconforto em sua voz. Vim buscar farinha, feijão e açúcar. Antônio disse, ignorando o clima tenso. Enquanto seu Joaquim separava os itens, Dona Mercês entrou na mercearia. Ao ver Antônio, seu rosto assumiu uma expressão de falsa preocupação. Antônio, querido, preciso te avisar de algo importante. Dona Mercês, ele cumprimentou friamente. Algumas mulheres da vila estão planejando ir até sua fazenda. Dizem que vão tirar aquelas crianças de lá, que não é ambiente apropriado para meninas inocentes ficarem. Antônio sentiu o sangue ferver. Quem são essas mulheres? Não posso dizer nomes, mas estão muito determinadas. Acham que estão fazendo um bem para a comunidade. Um bem, Antônio repetiu, sua voz perigosamente baixa. Como atacar uma mãe doente na rua era fazer um bem. Dona Mercês teve a decência de parecer levemente envergonhada. Isso foi diferente. Mas, Antônio, você precisa entender que as pessoas se preocupam com a moral, com o exemplo que está sendo dado. O exemplo? Antônio largou o dinheiro no balcão com mais força que o necessário. O exemplo que estou dando é que quando alguém precisa de ajuda, você ajuda. Não julga, não ataca, não fofoca. Ajuda. Parece que sou o único nesta vila que ainda lembra disso. Ele pegou suas compras e saiu antes que pudesse dizer algo que realmente se arrependeria. Na subida de volta para a fazenda, sua mente trabalhava rapidamente. Se aquelas mulheres realmente fossem até lá e tentassem levar Laura e Júlia, ele sabia que Rosa não sobreviveria a isso. As meninas eram tudo para ela. E depois de tudo que passaram, a ideia de serem separadas era insuportável. Havia apenas uma solução. Quando chegou à fazenda, encontrou Rosa no jardim que ela havia começado a plantar. As gêmeas ajudavam, suas mãozinhas sujas de terra, sorrisos nos rostos. Era uma cena tão perfeita, tão cheia de paz, que a ideia de alguém querer destruir aquilo o enfurecia profundamente. Rosa, ele a chamou, preciso falar com você. O tom sério em sua voz fez Rosa se levantar imediatamente, limpando as mãos no avental. Aconteceu algo? Meninas, Antônio disse para Laura e Júlia, que tal irem ver se os cavalos querem cenouras? Tem algumas na cozinha. As gêmeas correram animadas, deixando os adultos sozinhos. Antônio, o que foi? Rosa perguntou, preocupação evidente em sua voz. Na vila, estão planejando vir aqui. Querem levar as meninas, dizem que não é apropriado elas ficarem aqui. O rosto de Rosa empalideceu instantaneamente. Não, eles não podem. As meninas são minhas. Eu sei, e não vou deixar ninguém tirá-las de você. Mas para isso, preciso que confie em mim. Eu confio. Então case comigo. As palavras saíram mais abruptas do que Antônio pretendia. Rosa apenas o encarou, sem palavras, processando o que acabara de ouvir. Eu sei que não é o pedido de casamento que você merece. Antônio continuou rapidamente. Não tem joelhos no chão, não tem declarações românticas, mas é sincero. Se você for minha esposa e eu adotar legalmente as meninas, ninguém poderá tocá-las. Elas estarão protegidas legalmente. Mas você... Rosa tentou formar uma frase coerente. Você está fazendo isso por obrigação? Por pena? Antônio segurou os ombros dela gentilmente. No início, talvez fosse apenas sobre fazer o certo, sobre ajudar alguém em necessidade. Mas Rosa, nas últimas semanas, você trouxe vida de volta para essa casa. Para mim, quando acordo de manhã, não é mais apenas para trabalhar. É para ver vocês três, para ouvir as risadas das meninas, para conversar com você durante o jantar, para sentir que finalmente, depois de 8 anos, eu tenho um lar de novo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa. Eu também sinto isso, mas tenho medo. Meu primeiro marido me abandonou. E se você... Não vou abandonar.
Quando faço uma promessa, eu cumpro. E estou prometendo agora. Vou proteger você e suas filhas com minha vida. Vou trabalhar todos os dias para garantir que nunca mais passem necessidade. Vou ser o pai que essas meninas merecem ter. Mas e o amor? Rosa sussurrou. Casamento sem amor. Quem disse que não há amor? Antônio perguntou suavemente. Talvez não seja o amor de novela, aquele que vem com fogos de artifício, mas há respeito, há cuidado, há admiração, e talvez com o tempo isso cresça para algo ainda mais forte. Não sei sobre você, mas eu já me importo mais com vocês três do que imaginei ser possível. Rosa fechou os olhos, mais lágrimas caindo. Toda a sua vida tinha sido tão difícil. O abandono, a rejeição, a luta diária pela sobrevivência. E agora, aqui estava um homem bom, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas uma família permanente. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Antônio sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Ele puxou Rosa para um abraço e pela primeira vez em anos sentiu-se completo. Mamãe, Antônio! Laura gritou da porta da casa. Os cavalos adoraram as cenouras. Podemos dar mais? Podem, Antônio respondeu, ainda abraçado a Rosa. Meninas, Rosa as chamou. Venham aqui, temos uma novidade. Laura e Júlia correram de volta, curiosas. Antônio me pediu em casamento. Rosa disse, sua voz tremendo de emoção. E eu disse sim. Isso significa que vamos morar aqui para sempre. Que vamos ser uma família de verdade. A reação das gêmeas foi imediata. Elas gritaram de alegria e se jogaram nos braços de Antônio e Rosa, abraçando ambos com toda a força que seus corpos pequenos conseguiam produzir. Você vai ser nosso pai? Júlia perguntou, olhando para Antônio com esperança e medo misturados. Vou, ele respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura delas, se vocês me aceitarem. Aceitamos, aceitamos! Laura pulava animada. Naquele momento, sob o sol da tarde, uma nova família nasceu. Não pelo sangue, não pela tradição, mas pela escolha, pela compaixão, pelo amor que cresce quando menos se espera. Mas apesar da felicidade daquele momento, desafios ainda estavam por vir. Antônio não perdeu tempo. No dia seguinte, desceu até a cidade vizinha maior, onde havia cartório e advogado. Queria fazer tudo certo, tudo legal, para que ninguém pudesse questionar ou tentar desfazer o que ele estava construindo. O advogado, Dr. Meirelles, ouviu a história com atenção. Você precisará da certidão de óbito do marido dela para o casamento e os documentos das crianças para o processo de adoção. Rosa tem tudo, ela sempre teve. Foi por isso que as mentiras sobre ela eram tão cruéis. A verdade sempre esteve documentada. Então não haverá problemas. O casamento pode acontecer em uma semana após publicação dos editais. A adoção levará alguns meses, mas uma vez iniciado o processo, especialmente com o casamento já realizado, dificilmente alguém conseguirá contestar. Antônio saiu do escritório sentindo-se mais leve. A lei estaria do lado deles. As meninas estariam protegidas. Quando voltou para a fazenda, encontrou uma cena que o fez sorrir. Rosa ensinava as gêmeas a fazer pão, e as três estavam cobertas de farinha, rindo de algo que Júlia havia dito. Voltou! Laura correu até ele, deixando marcas de farinha em suas calças. Estamos fazendo pão. A mamãe está ensinando a gente. Estou vendo, Antônio riu. E pelo jeito, a farinha vai mais nas pessoas que na massa. É parte do processo, Rosa disse, seus olhos brilhando de felicidade. Não se faz pão sem fazer bagunça. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Antônio e Rosa conversaram sobre o futuro. Sentados no alpendre, observando as estrelas, planejavam como seria a vida dali para frente. As meninas precisam continuar na escola, Rosa disse. Educação é importante. Concordo,
E talvez possamos contratar alguém para dar aulas extras aqui na fazenda também. Elas são inteligentes, merecem todas as oportunidades. Antônio, Rosa virou-se para ele. Você tem certeza disso? De tudo isso? Não quero que se arrependa. Rosa, nos últimos 8 anos, eu apenas existia. Trabalhava, dormia, acordava e repetia. Não havia alegria, não havia propósito além da sobrevivência. Você e as meninas trouxeram cor de volta para um mundo que estava cinza. Como poderia me arrepender disso? Porque você mal me conhece. Pode descobrir que sou difícil de conviver, que tenho defeitos. Todo mundo tem defeitos. Antônio interrompeu suavemente. E vamos nos conhecer melhor com o tempo. Não estou esperando perfeição. Estou esperando parceria. Alguém para dividir a vida, os desafios, as alegrias. Rosa sorriu e Antônio notou como ela estava diferente da mulher quebrada que ele carregou na caminhonete semanas atrás. Seus olhos tinham vida novamente. Seu rosto tinha cor. Seu sorriso era verdadeiro. Uma semana depois, numa tarde de quinta-feira, Antônio e Rosa se casaram no cartório da cidade vizinha. Foi uma cerimônia simples, apenas eles dois, as gêmeas e 2 testemunhas que o tabelião providenciou. Não havia vestido branco elaborado, não havia decorações elegantes. Mas quando Antônio colocou a aliança simples no dedo de Rosa, quando eles assinaram os papéis que os tornavam marido e mulher, havia algo mais valioso que toda a pompa do mundo. Havia verdade. Havia compromisso, havia a promessa de um futuro construído juntos. Agora somos uma família de verdade? Laura perguntou enquanto voltavam para a fazenda. Agora somos uma família de verdade, Antônio confirmou. Para sempre? Júlia quis saber. Para sempre, Rosa respondeu, apertando a mão de Antônio. Você está gostando dessa história? Então me responde aqui nos comentários. Você faria o que Antônio fez? Você teria a coragem de enfrentar uma comunidade inteira para proteger quem precisa? Quero muito saber sua opinião sincera. Mas como Rosa havia aprendido na vida, momentos de felicidade costumam ser seguidos por testes. E o teste deles viria mais rápido do que imaginavam. 2 dias após o casamento, enquanto Antônio trabalhava no campo distante da fazenda, um grupo de 4 mulheres subiu a trilha até a casa. Rosa as viu pela janela e seu coração acelerou imediatamente. Eram as mesmas mulheres que a atacaram na estrada. Ela chamou as meninas para dentro da casa e trancou a porta. Laura e Júlia, vendo o medo no rosto da mãe, se agarraram a ela instintivamente. Rosa Silva, ou seria Rosa Ferreira agora? A líder do grupo gritou do lado de fora. Sabemos que se casou com Antônio, mas isso não muda quem você é, não muda o que você fez. Vão embora! Rosa gritou de volta, sua voz tremendo, mas firme. Vocês não têm direito de estar aqui. Temos o direito de proteger nossa comunidade, de garantir que mulheres como você não corrompam nossas crianças. Rosa sentiu raiva subir em seu peito. Raiva por todas as injustiças, por todas as mentiras, por todo o sofrimento que aquelas mulheres haviam causado. Ela abriu a porta de repente, fazendo o grupo recuar um passo. Escutem bem, Rosa disse, sua voz agora forte e clara. Eu nunca fiz nada de errado. Fui abandonada pelo meu marido, sim. Fiquei doente, sim. Precisei de ajuda, sim. Mas nunca roubei, nunca menti, nunca prejudiquei ninguém. Vocês, por outro lado, atacaram uma mulher doente e 2 crianças inocentes. Vocês espalharam mentiras. Vocês causaram sofrimento por pura maldade. E como ousa? Eu ouso porque agora tenho alguém ao meu lado, Rosa continuou. Tenho um marido que me protege. Tenho documentos que provam tudo o que digo. E tenho a lei do meu lado. Se vocês não saírem da minha propriedade agora, vou processar cada uma por invasão e assédio. Sua propriedade? Uma das mulheres riu com desdém. Essa fazenda é de Antônio.
e eu sou esposa dele. O que é dele agora também é meu. Essa é a lei. O grupo hesitou. Não esperavam encontrar resistência. Esperavam a mulher fraca e assustada que atacaram na estrada. Mamãe! Laura saiu de dentro da casa, seguida por Júlia. Ambas ficaram ao lado de Rosa, seus rostinhos sérios. A gente te protege. A cena espelhava perfeitamente aquele dia na estrada. Mas agora era diferente. Rosa não estava mais sozinha e desamparada. Estava forte. Estava em sua própria casa. Estava protegida. Saiam, Rosa repetiu, antes que meu marido volte e tome medidas mais severas. Talvez fosse a menção a Antônio. Talvez fosse a determinação na voz de Rosa, ou talvez fosse simplesmente a consciência pesada finalmente alcançando aquelas mulheres. Mas o grupo recuou, desceu a trilha e desapareceu. Quando Antônio voltou 1 hora depois, Rosa contou tudo. Ele a abraçou com força, orgulhoso de sua bravura, mas também preocupado. Isso não vai acabar fácil, ele disse. Pessoas assim não desistem só porque foram confrontadas uma vez. Então enfrentaremos juntos, Rosa respondeu, quantas vezes for necessário. E essa determinação seria testada novamente, de uma forma que nenhum deles esperava. Nas semanas seguintes, a vida na fazenda continuou. Antônio trabalhava a terra. Rosa cuidava da casa e do pequeno jardim que estava florescendo, e as gêmeas cresciam mais confiantes e felizes a cada dia. Laura havia perdido o medo dos animais e agora ajudava Antônio a alimentar os cavalos todas as manhãs. Júlia descobriu amor pelos livros que Antônio tinha guardados há anos e passava horas lendo, às vezes em voz alta para a irmã e a mãe. Mas na vila, as fofocas não haviam cessado completamente. O pastor Severino, que havia visitado meses antes, decidiu tomar uma ação mais direta. Ele organizou uma reunião na igreja para discutir a situação moral da comunidade. A reunião atraiu cerca de 20 pessoas, incluindo as mulheres que haviam atacado Rosa. O pastor começou falando sobre valores tradicionais, sobre a importância da reputação, sobre proteger as crianças. Mas então, algo inesperado aconteceu. Seu Joaquim, o dono da mercearia, se levantou no meio da pregação. Com todo respeito, pastor, mas estou cansado dessa hipocrisia. O silêncio na igreja foi absoluto. Antônio Ferreira é um dos homens mais honestos que conheço, seu Joaquim continuou. Trabalha duro, paga suas contas em dia, nunca prejudicou ninguém. Ele salvou uma família que estava sendo literalmente apedrejada nas nossas ruas. E nós, ao invés de reconhecer a vergonha que isso representa para a nossa comunidade, ficamos aqui julgando ele? Mas a questão moral? O pastor começou. A questão moral, seu Joaquim interrompeu, é que deixamos uma mãe e 2 crianças quase morrerem de fome e doença bem debaixo dos nossos narizes. A questão moral é que atacamos os vulneráveis ao invés de ajudá-los. Se alguém aqui deveria estar refletindo sobre moralidade, somos nós, não Antônio ou Rosa. Dona Mercedes tentou argumentar, mas as aparências... Aparências? Doutor Henrique, o médico, também se levantou. Eu atendi Rosa quando Antônio a levou para a fazenda. Ela estava à beira da morte. Mais uma semana e teria morrido, deixando 2 órfãs. Antônio salvou 3 vidas. E vocês querem criticar isso? Uma a uma, outras pessoas começaram a falar. O ferreiro mencionou como Antônio sempre o ajudou quando precisou. A professora da escola comentou como Laura e Júlia eram alunas dedicadas e educadas. Até mesmo algumas mulheres que haviam participado das fofocas começaram a se sentir desconfortáveis. O pastor Severino percebeu que havia perdido o controle da reunião. O que deveria ser uma condenação de Antônio se transformou em um julgamento da própria comunidade. Talvez, ele disse finalmente, sua voz mais humilde, devêssemos convidar a família Ferreira para a próxima missa.
conhecê-los melhor antes de julgar. Foi um pequeno avanço, mas significativo. Na manhã de domingo seguinte, Antônio acordou cedo e colocou sua melhor roupa. Era uma calça de tecido um pouco gasta, mas limpa e bem passada. Rosa vestiu seu único vestido decente, e as gêmeas usaram vestidos novos que ela havia costurado nas últimas semanas. Temos certeza disso? Rosa perguntou nervosa. Ir à vila, encontrar todas aquelas pessoas? Temos, Antônio respondeu firmemente. Não vamos nos esconder, não fizemos nada de errado, vamos de cabeça erguida. A caminhonete desceu a trilha e parou em frente à pequena igreja. Quando a família desceu do veículo, várias pessoas que estavam na frente da igreja pararam de conversar e os observaram. O silêncio foi quebrado quando Laura e Júlia, de mãos dadas, caminharam com confiança ao lado dos pais adotivos. Havia algo poderoso naquela imagem. Uma família unida, forte apesar de tudo que haviam enfrentado. Seu Joaquim foi o primeiro a cumprimentá-los. Antônio, Rosa, meninas, que bom ver vocês aqui. Outros seguiram, alguns genuinamente amigáveis, outros ainda reservados, mas educados. As mulheres que atacaram Rosa ficaram quietas no canto, claramente desconfortáveis. Durante a missa, o pastor Severino falou sobre compaixão, sobre julgar menos e ajudar mais. Era quase uma retratação pública de suas ações anteriores. Depois do culto, algo surpreendente aconteceu. A professora da escola, Dona Carmelita, aproximou-se da família. Rosa, ela disse timidamente, ouvi dizer que você sabe fazer aqueles pães deliciosos. Eu e algumas outras mulheres estamos organizando uma feira beneficente para a escola. Você gostaria de participar? Seria uma boa forma de começar de novo com a comunidade. Rosa olhou para Antônio, que assentiu encorajadoramente. Eu adoraria, ela respondeu, e seu sorriso era verdadeiro. Nas semanas seguintes, Rosa começou a participar mais da vida da vila. Suas habilidades culinárias fizeram sucesso na feira, e logo algumas mulheres começaram a pedir suas receitas. Não era uma aceitação completa, mas era um começo. As gêmeas fizeram amizades na escola. Pela primeira vez em suas jovens vidas, tinham colegas que as convidavam para brincar, que compartilhavam lanches, que as tratavam como iguais. Antônio notava as mudanças. Via Rosa se tornar mais confiante, mais feliz. Via as meninas florescerem e percebia que a fazenda, que por anos foi seu refúgio solitário, havia se transformado em algo muito maior. Havia se transformado em um lar cheio de amor, risos e esperança. Uma noite, deitados na cama depois de um dia longo, Rosa virou-se para Antônio no escuro. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me dar uma segunda chance na vida. Por dar às minhas filhas um pai. Por mostrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Antônio a puxou para mais perto. Você também me deu uma segunda chance. Me lembrou que a vida pode continuar depois da perda, que é possível reconstruir, que é possível amar novamente. Você me ama? Rosa perguntou suavemente. Amo, Antônio respondeu sem hesitação. Não sei exatamente quando aconteceu, mas aconteceu. Amo você, amo as meninas, amo nossa família. Eu também te amo, Rosa disse, e pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completamente segura. No quarto ao lado, Laura e Júlia dormiam profundamente, sonhando sonhos de crianças felizes e protegidas. Não mais pesadelos de pedras voando ou fome doendo na barriga. Sonhos de amanhãs melhores. Sonhos de família. Sonhos de lar. 6 meses depois do casamento, na primavera, a fazenda estava completamente transformada. O jardim de Rosa havia se expandido, agora com flores coloridas e vegetais crescendo saudáveis. Antônio havia construído um pequeno galinheiro novo, e as galinhas forneciam ovos frescos todas as manhãs. Laura havia desenvolvido uma habilidade impressionante com os cavalos.
Aos 8 anos agora, ela ajudava Antônio com os animais de forma surpreendentemente competente. Júlia descobriu talento para desenho e cobria cadernos inteiros com ilustrações da fazenda, da família, da vida que tinham construído. Mas o momento mais importante veio numa tarde de terça-feira, quando um oficial de justiça subiu a trilha até a fazenda. Antônio sentiu um aperto no peito ao ver o homem. Seriam problemas? Alguém da vila havia tentado causar mais complicações? Senhor Ferreira? O oficial perguntou. Sou eu. Tenho aqui os documentos finalizados da adoção de Laura Silva e Júlia Silva. A partir de hoje, legalmente, elas são Laura Ferreira e Júlia Ferreira, suas filhas. O alívio que Antônio sentiu foi tão intenso que seus joelhos quase fraquejaram. Rosa, que havia saído da casa ao ouvir vozes, começou a chorar silenciosamente de felicidade. Meninas! Antônio chamou. Venham aqui! Laura e Júlia correram curiosas. A partir de hoje, Antônio disse, ajoelhando-se para ficar na altura delas, vocês não são apenas minhas filhas no coração, são minhas filhas oficialmente, para sempre. Ninguém pode mudar isso. As gêmeas não entenderam completamente todas as implicações legais, mas entenderam o essencial. Elas tinham um pai, de verdade, para sempre. Os abraços e lágrimas que se seguiram fizeram até o oficial de justiça, um homem acostumado com papelada fria e processos burocráticos, sorrir emocionado. Naquela noite, a família comemorou com um jantar especial. Rosa preparou suas melhores receitas e eles comeram rindo, conversando, planejando o futuro. Pai, Laura disse, experimentando a palavra pela primeira vez oficialmente. Podemos ter um cachorro? Antônio riu. Acho que podemos considerar isso. E posso ter mais cadernos para desenhar? Júlia perguntou. Quantos você quiser? Ele respondeu. Rosa observava tudo com o coração transbordando. Pensou em como estava diferente daquela mulher quebrada na beira da estrada, esperando morrer enquanto tentava proteger as filhas. Pensou em todas as vezes que perdeu a esperança, que achou que não havia mais futuro para elas. E olhou para onde estava agora. Em uma mesa farta, cercada por amor, com um marido que a respeitava e protegia, com filhas felizes e seguras. A vida havia lhe dado uma segunda chance, e ela estava determinada a aproveitá-la completamente. Nos meses que se seguiram, a família Ferreira se tornou parte respeitada da comunidade. As pessoas que antes julgavam agora admiravam. O exemplo deles mostrou que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, compromisso e amor. Rosa abriu um pequeno negócio de quitutes, vendendo pães e bolos na vila. O dinheiro extra ajudava, mas mais importante era a independência que lhe dava, a sensação de contribuir ativamente para a família. Antônio expandiu a fazenda, comprando mais terra e mais animais. Com a ajuda de Rosa e das meninas, conseguia produzir mais do que nunca. Laura decidiu que queria ser veterinária quando crescesse. Júlia sonhava em ser escritora e ilustradora de livros infantis. E Antônio e Rosa, eles construíram um casamento baseado em respeito mútuo, parceria e um amor que crescia mais forte a cada dia. Não foi o romance de conto de fadas com o qual Rosa sonhou quando jovem, mas era algo melhor. Era real, era sólido, era para sempre. 2 anos depois daquele dia na estrada, a família estava no alpendre numa tarde de domingo. Antônio consertava uma sela, Rosa costurava, Laura brincava com o cachorro que finalmente conseguiram e Júlia desenhava em seu caderno. Lembram daquele dia na estrada? Laura perguntou de repente. Como poderíamos esquecer? Rosa respondeu suavemente. Eu tinha tanto medo, Laura continuou. Achei que íamos morrer. Mas não morremos, Júlia disse, sempre a mais filosófica das duas. Fomos salvas. Vocês se salvaram, Antônio corrigiu.
Aquela coragem que mostraram protegendo sua mãe foi isso que me fez parar. Foi isso que mudou tudo. Então foi o destino? Laura perguntou. Talvez, Rosa disse, olhando para o marido com carinho. Ou talvez seja apenas o que acontece quando pessoas boas decidem fazer o certo, mesmo quando é difícil. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a família Ferreira permanecia unida no alpendre. Uma família formada não pelo acaso, mas pela escolha. Não pela facilidade, mas pela perseverança. Uma família que provou que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos momentos mais difíceis. Que do sofrimento pode nascer alegria. Que da rejeição pode florescer a aceitação. E que o amor, o verdadeiro amor, não precisa de grandes gestos ou palavras perfeitas. Precisa apenas de corações dispostos a se abrir, mãos dispostas a ajudar e a coragem de dar e receber uma segunda chance. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre bondade, família e segundas chances. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixa aqui nos comentários, você já ajudou alguém que estava precisando? Como foi essa experiência? Quero muito saber sua história. Obrigado por estar aqui e fazer parte desta comunidade que cresce cada dia mais. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.